Livro Oração de Avivamento, de Leonard Ravenhill, capítulo 16. Será que queremos outro Pentecostes? Será que estamos falando sério quando afirmamos querer outro Pentecostes? Com certeza, precisamos dele. Porém, não sei se realmente o queremos. Não sei se somos candidatos à operação do Espírito quando ele vem sobre nós com as dores do parto para que algo novo nasça. Existe um padrão nas dores do parto. Embora nem todos os bebês sejam iguais ao nascer, todos vêm à vida da mesma forma. Pode-se afirmar com muita certeza que a criança que vai chegar será menino ou menina. Assim, as coisas que podemos afirmar sobre o avivamento sem ter o dom maravilhoso de profetizar. A primeira é: as pessoas que recebem o avivamento são obedientes. Nossa maior necessidade não é mais a luz, não é mais luz. De forma alguma, recebemos até agora muito mais luz do que exploramos. Não carecemos de mais verdades, já que sabemos muito mais da Bíblia do que obedecemos. Porém, em vez de admitir isso, nos desculpamos e atribuímos a culpa ao diabo. Os cristãos abusam dele. O pobre Lúcifer leva a culpa de tudo que acontece de errado em nossa vida e pelo que deixamos de fazer. Podemos cultivar muito essa mentalidade de usar um bode expiatório. Em segundo lugar, as pessoas que recebem um avivamento são humildes. Não têm nada do que se gabar. Prostram-se por causa da nudez completa de sua falta de produtividade espiritual. Meu caro amigo A.W. Tozer escreveu um artigo, A Antiga e a Nova Cruz, que fez a volta ao mundo e foi republicado inúmeras vezes, tendo a pensar algumas vezes que ele deveria ter usado sua caneta cortante para escrever outro artigo intitulado O Antigo e o Novo Eu. O antigo se gabava da quantia que esbanjava, de quanto álcool era capaz de beber e ainda assim dirigir de volta para casa. Falava de sua capacidade de trair, de sua amabilidade do mal, de sua esperteza no jogo, de sua dedicação fervorosa à impureza. O novo eu fala de até onde eu viajei, quantas almas eu ganhei e sobre como as pessoas esperam minhas pregações. O novo eu fala de humildade, enquanto ao mesmo tempo reclama se for deixado de lado. Fala sobre a cruz, mas nada sobre jejum. Mas nada sabe sobre jejum. Escreve e prega sobre oração, mas ora o mínimo possível. Não estamos enganando ninguém. Com certeza, não a Deus, já que cantamos tantas vezes chuvas de bênçãos dos céus, e até hoje não veio essa chuva. O novo eu canta: faz-me pequeno e desconhecido, amado e valorizado apenas por ti. Na verdade, porém, ama receber elogios e guarda todos os recortes de jornal que seu nome é citado. Vem-me à mente dois homens. Um fazia exatamente o que falei, registrava todos os lugares onde já tinha pregado, quantas decisões houvera e fazia estimativas do número de presentes às reuniões. Pode não haver nenhum problema nisso, contudo o pecado está no que fazia. Gabava-se de tudo que ele tinha feito para o Senhor. Vaidade das vaidades. Outro amigo, editor de um jornal de circulação mundial, tem como citação predileta a que mencionei acima: faz-me pequeno e desconhecido, amado e valorizado apenas por ti. Porém, usa páginas e páginas do jornal para contar as conquistas dele. Seria cômico se não fosse trágico. Ó carne, carne, carne. Ó eu, salvo, santificado, saia da frente de Deus. Nossa recompensa virá aqui ou na eternidade, mas não em ambos. A tragédia é que esse miserável eu impede o avivamento, pois sabota sua própria oração. Não somos dados a autoexames. A introspecção morreu com as carruagens.
se tem alguém, e se alguém tem sucesso, fala que foi ele quem realizou tudo. Pelo contrário, não temos nada que não tenhamos recebido. Se orarmos com um olho no sucesso, não há esperança de avivamento para nós. E se temos a ideia de que poderemos ter alguma projeção, sepultamos por completo qualquer esperança. Não devemos pedir avivamento como solução para igrejas vazias, nem como um dilúvio vindo do céu apenas para aumentar o número de membros de nosso grupo de cristãos. A oração que pede avivamento tem que ser pura. Nenhum elemento sequer de interesse duplo será permitido. O primeiro pedido tem que ser que Deus seja glorificado. Depois, não antes, virá a súplica para que pecadores sejam salvos e a crença em que os céus se abrirão. Temos que atender às duas condições divinas. Em terceiro lugar, tem que haver pessoas que oram no Pentecostes bíblico, pessoas que esperam em Deus. Esse padrão precedeu todos os avivamentos, por todas as eras. A palavra diz: o Senhor, a quem vocês buscam, virá de repente para o seu templo. Será que estamos buscando o Senhor? Será que nos dispomos a destruir tudo que é precioso para nós? Caso seja necessário para que o Senhor venha em todo o seu poder, o vinho novo do avivamento destruirá os odres velhos da formalidade. Há 30 anos, eu, jovem pregador, fui à ilha de Anglesey, que fica na costa oeste do país de Gales. Conheci lá uma senhora idosa de quase 100 anos que me contou que antes de Evan Roberts cruzar a ponte que leva até lá, houve manifestações claras do Espírito Santo em pelo menos 5 lugares diferentes. Ao chegar nesses locais, Roberts olhava para o templo, sentia, entre aspas, que Deus estava ali e dizia simplesmente: obedeçam a Deus. E durante todo o tempo que durou o avivamento no país de Gales, ele não voltou àquelas igrejas, porque não havia necessidade da presença de um homem nelas. O fato é que o padrão para tudo o que aconteceu antes desse avivamento foi oração. Oração e mais oração. O mesmo padrão precedeu o avivamento dos moravianos no século XVIII. O conde Zinzendorf aprendeu a orar mais cedo do que as pessoas costumam aprender. Tinha apenas 16 anos quando saiu de sua cidade, Halle, na Alemanha, e entregou ao famoso professor Frank a lista das 7 sociedades de oração que havia fundado. Voluntariamente, abriu mão de uma vida de privilégios para cuidar de um grupo de meninas e ensinar a elas as coisas do Senhor. Imagine então essa alma piedosa, prostrada diante de Deus, em agonia por causa das almas de um grupo de garotas. Pensemos, a oração que pede o avivamento não é um capricho, nem um hobby espiritual. Ninguém dá uma corrida, depois um salto e pousa no topo de uma montanha. A jornada é penosa e assim também é com a oração. Jesus falou: quando vocês orarem, tendo fechado a porta, orem ao seu Pai, e seu Pai os recompensará abertamente. Nosso mentor E.M. Bounds afirma que a oração longa em público só é aceitável se for precedida por longa oração em secreto. A palavra de Deus diz que quando buscamos o Senhor, Ele vem até seu templo. É necessário averiguar aqui o que queremos quando oramos por avivamento. Não estamos atrás de fama, milagre, sucesso, tranquilidade, igrejas cheias, nem prosperidade financeira. Talvez essas coisas venham, mas em primeiro lugar, acima de tudo, buscamos o Senhor. É Ele que tem que vir em poder e glória. Penso que o motivo que levou Pedro a querer construir 3 tabernáculos no dia da transfiguração foi que ele nunca tinha visto a glória. Ouvira cantar sobre ela e finalmente podia afirmar: agora meus olhos viram. Cansado da ortodoxia morta, queria permanecer onde a glória estava. Ansiava por permanecer na glória e na presença viva. Ninguém pôde criticá-lo por isso. O Senhor a quem buscamos virá de repente. Lemos que enquanto os pastores cuidavam dos rebanhos à noite, de repente apareceu o exército celestial dizendo: glória a Deus nas alturas. O tempo passou
e os discípulos estavam todos reunidos no cenáculo, e de repente ouviu-se o som de um vento impetuoso, forte e impetuoso. O mesmo aconteceu com os moravianos em Herrhut, na Saxônia, Zinzendorf, e uns poucos remanescentes estavam reunidos quando, de repente, exatamente às 11 horas da manhã de quarta-feira, 13 de agosto de 1727, o Espírito Santo desceu. O bispo Evelyn Race comentou: será que houve em toda a história da igreja uma reunião de oração tão espantosa quanto aquela de 1727, quando o Espírito veio? Durou 100 anos e foi algo absolutamente único. Ficou conhecida como The Hurley Intersection, a intercessão em que uma pessoa orava durante 1 hora e era substituída por outra, o que significava que irmãos e irmãos oravam em turno sem cessar, buscando a vontade de Deus para o trabalho e a igreja. No período de 25 anos, partiram daquelas pequenas comunidades mais de 100 missionários. Aleluia! Verdadeira oração sempre leva à ação. E, no caso dos moravianos, acendeu o desejo ardente de levar a salvação de Cristo aos pagãos. Oração no Espírito resulta em atividade direcionada pelo Espírito. Glória a Deus! 2 personalidades famosas cometeram suicídio recentemente. Um multimilionário se jogou de uma janela no topo de um hotel e um escritor de primeira linha pegou uma arma e deu um tiro na cabeça. Tudo que é humano atinge um ponto de saturação. Os homens pecam até não suportarem mais o pecado. O dinheiro atrai as pessoas e depois se revela pelo que é: útero vazio, incapaz de gerar alegria humana. Na riqueza, a pessoa se vira para o desespero ou para Deus. No entanto, poucos o buscam para serem regenerados. Muitos alegam que caso Deus se movesse hoje como se moveu no passado, eles o louvariam. Porém, isto é o oposto do procedimento descrito no Novo Testamento, no livro de Atos. Depois da ascensão de Jesus até a descida do Espírito no cenáculo, os discípulos o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. O registro divino afirma que antes do Pentecostes, eles adoravam e louvavam a Deus com fervor. A produção apostólica hoje requer de nós precedentes apostólicos. Há falhas enormes na nossa alegação de agir de acordo com a Bíblia. Nossa igreja tem louvor diário? Oramos todos os dias? Almas são acrescentadas diariamente à nossa igreja? Queremos outro Pentecostes, mas do nosso jeito. Só que é impossível encaixar Deus em nosso modelo. Nós é que precisamos ser moldados para o projeto bíblico dele, que ordenou sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Será que estamos falando sério quando nos referimos ao desejo de voltar ao cristianismo apostólico? Temos a expectativa de que o primeiro movimento na direção do avivamento será Deus? O fazendeiro que não ara o solo nem joga a semente não tem direito de culpar Deus pela ausência da colheita. Cantamos chuvas de bênçãos dos céus, esperando que Deus, nas alturas, vai logo se mover em poder e avivamento. Contudo, somos como o fazendeiro que não arou, não semeou e agora quer a colheita. Vou encerrar este capítulo com a pergunta com que iniciei. Será que estamos falando sério quando afirmamos querer outro Pentecostes? A paixão na oração que é atendida. Elias era homem de paixões. Havia paixão em tudo que ele fazia, colocava tudo de si em tudo que fazia. Deus ama o homem ardente. Ele não suporta um morno, jamais deixa os corações em chamas à espera. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Elias orava em sua oração. Não há muita oração naquele que não se dedica a ela. O homem de oração, Elias, estava em sua petição. Ouça a oração dele no quarto da morte. Observe-o no Monte Carmelo. Escute quando ele clama pela honra de Deus e pela aflição do povo. Samuel Chadwick. Próximo capítulo. Digo isso para a vergonha de vocês.